Faraldinho, sei que você está por dentro desta notícia, desta matéria. Então fala pra gente um pouquinho aí sobre esse lateral esquerdo, sobre essa situação aí e também da necessidade realmente de um lateral esquerdo ou não para compor o elenco em 23. Fique à vontade, meu amigo. Dog, sim, falei bastante à tarde, e aí eu já faço uma propagandinha aqui no Voz da Torcida, sempre às 2 da tarde eu tô nas lives aqui de segunda a sexta, e hoje o tema foi a lateral, porque era a principal notícia até então, né? Depois surge essa notícia que a gente estava comentando até agora nessa primeira meia hora de programa sobre o Yuri Alberto, Robert Renan, até o Pedro e tudo mais. Mas é uma das buscas do Corinthians pro mercado, né, na próxima temporada. O Corinthians tem algumas prioridades. O Yuri Alberto é oficialmente a prioridade do Corinthians para a próxima temporada. Já hoje, em novembro, a diretoria do Corinthians admite publicamente que a prioridade é a permanência do Yuri Alberto, é negociar a permanência do Yuri Alberto já o mais rápido possível, para não fazer disso uma grande novela ao longo do ano que vem. Então você já começar a próxima temporada sabendo que o Roberto vai ficar no seu elenco a temporada toda, e não só a temporada, mas próximas temporadas também. E eu acho um ótimo movimento do Corinthians sobre o Roberto, sobre a centroavância, pegar tratar isso como prioridade, né? E só que por outro lado, o Corinthians tem outras carências. Eu acho que a posição de meio campo, por exemplo, o Renato Augusto, eu não vejo como seguro para o Corinthians manter esse revezamento, o Renato Augusto ou o Giuliano como os principais armadores do Corinthians. Eu não acho que isso é sustentável para o Corinthians melhorar na próxima temporada, entendeu? O Corinthians será ainda melhor na próxima temporada. Tipo, o Corinthians será ainda melhor na próxima temporada, o Corinthians precisa de alguém mais jovem e que tenha muita qualidade de armação nesse meio de campo. Então pronto, já é mais uma posição que o Corinthians vai precisar. Talvez a grande prioridade do Corinthians, paralelo a Yuri Alberto, a esse meio campista, mas acho que até mais do que esse meio campista, um ponta, um atacante de beirada. O Corinthians está negociando com o Romero, mas o Corinthians também quer um outro jogador. O Corinthians está querendo 2 atacantes de beirada. Possivelmente, esse segundo atacante é o que chegaria mais badalado. É o interesse do Corinthians no Arthur, por exemplo, do Bragantino. Então, você tem várias pontas ainda soltas no elenco do Corinthians. Na minha opinião, todas essas do meio para frente são as prioritárias. É só você pegar os números do Corinthians nessa temporada. O Corinthians teve uma defesa muito segura essa temporada, de forma geral. Tem uma das defesas menos vazadas de todos os campeonatos que disputou. E, ao mesmo tempo, tem um dos piores ataques de todos os campeonatos que disputou. Isso é um fato sobre o Corinthians. O Corinthians tem um dos piores ataques de todos os campeonatos que disputou e uma das melhores defesas em todos os campeonatos que disputou. Então eu não consigo olhar hoje para o setor defensivo do Corinthians e falar, porra, é a prioridade. A gente vai precisar gastar com o lateral, vai precisar contratar o Guilherme Arana para o ano que vem. Pô, se contratar, maravilha. Mas precisa fazer esse puto investimento para 2023 na lateral esquerda? Eu acho que não, na minha opinião. O Corinthians tem outras prioridades. Se o Corinthians tem outras prioridades e a lateral esquerda ainda assim me preocupa, vamos tentar resolver essa lateral esquerda de um jeito mais... Cara, mais tranquilo ali, mais simples, que o Corinthians acabe saindo até no lucro. Porque, por exemplo, se o Corinthians vende o Piton, como é o plano hoje do Corinthians, fazer dinheiro com o Piton nessa próxima janela, o Corinthians vai fazer o dinheiro com um jogador que, cara, já não tá dando retorno técnico, muito irregular. E aí, se você traz um cara como o Nicolas, que tá em fim de contrato lá no Atlético Paranaense, tem só mais uma temporada, então você não vai precisar pagar muito caro por ele, numa dessas você consegue até por empréstimo, envolvendo uma troca de jogador. Atlético Paranaense, isso daí depois, inclusive, dá para aprofundar, mas estou ouvindo os papos aí de Cantígio, que o Atlético Paranaense sempre foi muito apaixonado pelo Cantígio, então o Corinthians está querendo se desfazer do Cantígio, né? O Atlético Paranaense está querendo aí negociar o Nicolas e o Corinthians aparece como interessado nessa de ser oferecido, então pode dar um negócio aí nesses moldes. Ou seja, o Corinthians conseguiria reforçar sua lateral, substituir o Piton, entre aspas, fazer dinheiro com o Piton e ter um cara mais experiente do que o Piton. Porque para mim é essa a diferença. Eu não acho o Nicolas muito mais jogador do que o Piton. Para efeito de informação aí, para quem não viu mais cedo no programa das duas, eu trouxe algumas informações sobre o Nicolas, né? Coisas mais numéricas, assim, tipo, ele tem 25 anos, teve 10 assistências nessa temporada jogando pelo Grêmio, é um número alto, ainda que a Série B tenha sido muito nivelada por baixo, fez 2 gols, tem contrato até o final de 2023, já teve uma passagem bem sustentável, assim, de 2 temporadas pelo Atlético Goianiense, 2019 e 2020, então fez a Série B pelo Atlético Goianiense, depois quando o Atlético Goianiense subiu, fez a Série A pelo Atlético Goianiense, então é um jogador muito experiente, apesar de ter só 25 anos, né, relativamente jovem, mas ele tem uma experiência legal de futebol nacional aqui, coisa que o Piton não tem, e que para mim é o principal ponto do Piton. Eu acho o Piton talvez até mais talentoso do que o Nicolas, talvez. Mas o Piton é irregular, a gente não sabe o que esperar do Piton. O Piton escalado para uma final de Copa do Brasil, olha o que aconteceu. E não só na final da Copa do Brasil. Tem jogos que o Piton joga muito bem, tem jogos que o Piton joga muito mal. Jogos normais de Campeonato Brasileiro. O Nicolas me parece ser um jogador mais regular. Não tem uma regularidade, isso que eu ia falar, né? Não tem uma regularidade na Piton. Não tem. Então eu acho que é mais seguro pro Corinthians, pensando na lateral esquerda, se o Fábio Santos topar mesmo não se aposentar no ano que vem e renovar com o Corinthians, já tem um acordo verbal, né, para isso, ainda não está oficializado.
você mantém o Fábio Santos como titular. Obviamente, vai ter 37 anos, não vai ser um titular de jogar todos os jogos. Vai acontecer a mesmíssima coisa dessa temporada. Jogo sim, jogo não. A questão é você reforçar o seu lateral do jogo não. O Fábio Santos não vai jogar no próximo jogo. Puta mãe de Deus, tem que rezar pro Piton jogar bem. Não. Põe o Nicolas ali, igual a gente põe o Rafael Ramos para substituir o Fagner. Você fala, tá, geralmente até que vai bem ali, quebra o galho. É um pouco isso. Aí você sustenta a sua lateral esquerda nos mesmos moldes e até um pouquinho melhor, eu acho, nesse, né, caso aconteça essa negociação com o Nicolas, por exemplo, pro ano que vem em comparação a esse ano, e você vai financeiramente se fortalecer onde você está precisando, que é o ataque. É comprar o Roberto, é comprar um ponta decente, na minha opinião, aproveitar a oportunidade de mercado, que é o Romero, eu vejo como uma oportunidade de mercado, o Romero ficando sem contrato aí, podendo vir, entre aspas, de graça, um cara já identificado com o Corinthians, que não vai chegar para ser titular absoluto, mas que vai ajudar pra caramba, com o 12º jogador ali do ataque. Porra, eu sou muito mais que ter o Romero, com todo o respeito do mundo ao Mosquito, que eu adoro. Eu sou muito mais ter o Romero como 12º jogador do que o Mosquito, porra. O Mosquito, aliás, que só vai voltar a jogar no segundo semestre do ano que vem. Olha a importância do Corinthians já se reforçar duplamente pro ataque, sabe? Sem contar que toda janela é Roger Guedes sendo sondado e tudo mais. Eu acho que o Corinthians tem outras prioridades que não a lateral esquerda. Então, eu não vejo... Aí o Alexandre pergunta, qual a diferença de usar o Nicolas e não o Reginaldo, que está emprestando para Tom Benz e volta também no ano que vem. Na minha opinião, a experiência. Mesma tecla do Piton. O Reginaldo não aguentou jogar uma copinha. Ele estava hypado de um jeito que ele era o capitão do Corinthians na última copinha. Porque ele é bom. O Reginaldo é bom. O Piton também é bom. O jogador não passa a trajetória inteira de base do Corinthians, é profissional, é mantido no profissional, todo técnico usa, se ele não for bom, tipo, se ele for muito ruim. O cara que é muito ruim, ou que vira muito ruim, ele some, que é o que aconteceu, por exemplo, com o Xavier no Corinthians. É um jogador que subiu muito bem, de tão ruim que ele foi ficando no profissional, nos treinos e tal, ele nem entra mais em campo. Não é o caso do Piton. Então o Piton certamente treina minimamente bem. A questão é que, na hora do jogo, o cara não vai, porque não tem experiência, porque dá aquela assustada, parece, e eu já acho o Nicolas, e acho que o Reginaldo passou por esse mesmo problema na Copinha, eu acho que um cara como o Nicolas já tem um pouco mais de experiência, já jogou profissional pelo Atlético Paranaense, pelo Atlético Goianiense, pelo Grêmio, já viveu Série B, já viveu Série A, já viveu estaduais dos mais diferentes pelo país, entendeu? Eu acho que valeria, ainda mais se você faz uma temporada, duas temporadas de contrato, algo próximo do que foi com o Rafael Ramos, você não tá nem fazendo uma aposta tão alta, sabe? Contratando um cara por 4 anos, por um salário muito alto. E aí, para 2024, você, em 2023, fortalecendo o seu ataque, para 2024, você vai para a lateral esquerda, porque aí sim vai ser um problema, porque o Fábio Santos eu não acredito que vai ficar mais um ano ali jogando. Então, imaginando que essa próxima vai ser a última temporada do Fábio Santos, para 2024 você começa a pensar em investir mesmo num bom lateral esquerdo, que seja um Arana, sei lá eu quem, entendeu?